Livro Mediunidade. A cura da ferida da fragilidade. Escrito por Vanderlei Oliveira. Pelo espírito de Hermance Dufour. Editora Dufour. Belo Horizonte, 2022. Apresentação. A mediunidade é uma percepção individual das variadas vibrações que povoam o universo e contribui, de maneira significativa, com a caminhada evolutiva da criatura. No seu aspecto evolutivo, quintessencia-se com a evolução do ser. Por concessão, a mediunidade oferece ao viajor que tem grandes débitos conscienciais a oportunidade benfazeja de se libertar de processos limitantes de maneira mais rápida. A mediunidade é uma graça divina oferecida ao ser como possibilidade de redenção e ascensão a planos maiores da existência. Quando essa concessão é bem aproveitada, ela concede ao seu destinatário as condições de exonerar, em profundidade, os miasmas cristalizados no corpo mental. O médium, agraciado com a possibilidade de exercer a atividade mediúnica, recebe em seu cosmo orgânico e energético os recursos para que o processo se desenvolva de maneira benéfica e de acordo com seu posicionamento diante da vida. Contudo, o médium sentirá, em seu psiquismo, muitas vezes já afetado pelo seu temperamento em desequilíbrio, que manifesta as repercussões vibratórias quase sempre responsáveis pelos seus conflitos existenciais. Os atos comprometedores do passado causam reflexos no presente, tendo como raiz as posturas do passado. A vida, na sua sabedoria, devolve-nos sempre o que plantamos, buscando as correções e a educação do infrator, focalizando as ações das leis cósmicas de maneira pedagógica, uma vez que já estão inscritas na consciência de cada ser. O psiquismo do médium torna-se um campo fértil de conflitos existenciais, sentimentos de inferioridade, menos-valia, predisposição a melindres e outros agravantes que lhe causam grandes sofrimentos. Isso porque, além de ter que se haver com suas dificuldades pessoais, o médium ainda sofre o assédio de mentes encarnadas e desencarnadas que também são portadoras de conflitos como os seus e que estão em busca de socorro. Todas as vezes que um médium se coloca em atividades mediúnicas redentoras, em interação com outra mente em desalinho, possibilita que, por seu intermédio, o alívio chegue aos semelhantes. Ele drena do seu mundo mental suas próprias energias distoantes, incrustadas no seu psiquismo pelo proceder equivocado de outrora. Então, o exercício da mediunidade promove uma higienização do seu campo mental, que se alivia quando ele aliviar o sofrimento alheio, pois já é de conhecimento geral que é dando que se recebe. Para exercer bem as suas atividades mediúnicas, o médium necessita do autoconhecimento para não atribuir aos outros as suas dificuldades, mas também do espírito de boa vontade no trabalho da seara mediúnica. As obras de Hermance Dufour versam muito bem sobre estes fatores acima expostos. Hermance consegue dar uma clareza meridiana no que, muitas vezes, torna-se pouco perceptível para nós sem sua didática objetiva e esclarecedora. Conviveu com o codificador da nossa doutrina e deve ter observado a sua alta percepção do gênero humano. É uma benfeitora que nos remete ao retrato de nós mesmos, mas com profundo acolhimento das nossas dores. Jaider Rodrigues de Paulo. Belo Horizonte, primavera de 2021. Explicação. A identificação das feridas da humanidade são fundamentos da medicina espiritual que explicam todas as dores e doenças em nosso planeta. Quaisquer quadros de enfermidade e de sofrimento estão conectados a uma dessas três chagas. No seu livro Amorosidade, a cura da ferida do abandono, a amiga espiritual estudou a ferida do autoabandono, abordando doenças emocionais. No presente volume, Hermance escreve sobre a fragilidade e aborda mais amplamente algumas doenças psíquicas, escolhendo os médiuns como enfoque mais específico, embora o livro também seja uma jornada profunda de autoconhecimento para qualquer um de nós. A fragilidade, que também pode ser chamada de falibilidade, tem seu fio condutor na ideia de que ainda não possuímos uma identidade psicológica sólida, o que ocorre em função dos desvios sucessivos de condutas em várias vidas anteriores. Ainda não sabemos essencialmente quem somos, o que queremos, e muito menos, o que fazer para dar direção coerente à nossa existência. Essa falta de autoconhecimento gera o vazio existencial expressado por grande parte dos que se encontram aqui na Terra e, mais dolorosamente,
pela expressiva maioria dos médiuns. Seguindo o gráfico orientado por Hermance Dufour, temos 4 principais expressões dessa lesão do espírito. Uma dilacerante sensação de inadequação, a impressão de não pertencimento a grupos, famílias e relacionamentos de uma forma geral. Uma forte sensação de falsidade, muito bem descrita quando se diz: sinto-me uma fraude, um impostor. Um sentimento perturbador de inutilidade perante a vida, que vem acompanhado por ideias geradoras de incapacidade, verdadeiras algemas da alma. Uma inquietude interna desconcertante e atormentadora, que produz mal-estar e muita instabilidade na vida mental. Essas matrizes da alma são caminhos de adoecimento psíquico e, conforme se observa, podem criar as mais diversas condutas e emoções, tais como suicídio, autocobrança, perfeccionismo, busca por poder, acomodação, desvalor pessoal, desapontamento, contrariedade, frustração, falta de fé em si, exaustão, fragmentação do corpo mental inferior, entre outras. Em outro gráfico, sob orientação do benfeitor Calderaro, são feitas considerações sobre emoções e doenças psíquicas muito presentes em função da ferida da fragilidade. A fala de Calderaro amplia as observações de Hermance ao mesmo tempo que cruza informações de ambos os gráficos em vários dos trechos desta obra. Essa explicação tem o intuito de facilitar a leitura sob a perspectiva passada a mim pela autora. Espero que facilite e leve a um melhor proveito dos ensinos tão preciosos da nossa querida Hermance Dufour. Vanderlei Oliveira. Agosto de 2021. Prefácio. A ferida evolutiva da fragilidade. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Lucas, capítulo 15, versículo 19. O filho pródigo, depois de receber a sua parte na herança de seu pai e a desperdiçar, reconheceu sua extrema miséria, tornou-se, então, incapaz de se perceber na condição de filho e perdeu o contato com suas qualidades e com as conquistas do seu ser. E, por fim, aceitou ser um operário na casa de seu pai. É o que sucede a todos nós na rota da evolução. Fomos criados com o potencial da grandeza espiritual interior e, usando de livre escolha, preferimos a ilusão dos prazeres e das vulgaridades transitórias. Negamos o poder interior para caminhar na direção do poder ilusório das conquistas externas. Com essa atitude, criamos o nosso próprio desfavor e adquirimos profundos vícios morais e dolorosas desordens mentais, que nos impõem quadros emocionais de vulnerabilidade, instabilidade e carência. É a lesão evolutiva da vulnerabilidade. Dores cruéis atormentam a vida interior como resultado desse atalho evolutivo e ilusório. Todas essas aflições foram baseadas no sentimento de indignidade. A fragilidade é um dos traços mais marcantes dos aprendizes da escola terrena. Uma acentuada desconexão com o patrimônio da fé e do auto-amor, os verdadeiros poderes da alma. E o que mais dói no ser humano é viver em uma sociedade que lhe impõe a obrigação de ser forte o tempo todo, de dar conta de todos os seus desafios como fizeram outros que se saíram bem no desempenho de duras experiências. Essa é uma comparação ingrata, injusta e que não leva em conta as dores íntimas, os limites e as habilidades de cada ser, que são completamente individuais e diferentes. Uma sociedade em que ser frágil é sinônimo de desvalor e incapacidade. Por efeito dessas exigências sociais, aqueles que não conseguem acompanhar sentem, no coração, que são desconsiderados, experimentam uma dilacerante sensação de não pertencimento, além de um desajuste e de uma inadequação, que são os traços mais claros da ausência do amor próprio e da dor da alma que se avalia como indigna e inútil. É para esses corações, que estão em sofrimento expiatório com sua fragilidade, que Deus empresta o poderoso tesouro da mediunidade. Um espelho no qual essas criaturas poderão se olhar por dentro sem se entregar ao desamor destrutivo. A mediunidade vai suavizar suas provas íntimas, oferecendo-lhes a oportunidade de reconstrução moral, mental e emocional. O exercício seguro da mediunidade será um caminho rico para recuperarem a sensação de força interior. O médium absorve, naturalmente, a força dos seres iluminados que buscam sua companhia.
É um canal para nutrir os seus corações frágeis e cansados com os empréstimos da bondade do mais alto. O trabalho mediúnico responsável dará aos médiuns estados internos ricos de amor, capazes de fazê-los sentir o perdão por todas as exclusões que cometeram ou sofreram ao longo das reencarnações. Os servidores compreenderão nas fibras mais íntimas de sua alma, e pela primeira vez em sua longa jornada evolutiva, um desejo enorme de acolhimento a si mesmos, de respeito às suas imperfeições e aos seus limites, permitindo criar, assim, um laço de amorosidade consigo mesmo. E isso basicamente acontece porque os corações dos espíritos que os amparam potencializam seu valor como espírito imortal, dotado de tesouros incríveis a serem resgatados na intimidade. A sensação de indignidade vai se enfraquecer com o exercício correto das forças mediúnicas. A dor da instabilidade vai se diluir. As aspirações de progresso tomarão conta do coração, e os médiuns avançarão na direção de se curarem de todas as enfermidades espirituais que lhes acarretaram a prova da fragilidade, que cansa e oprime o espírito. Com raríssimas exceções aqui na Terra, essa é a principal marca moral dos espíritos que recebem a bênção da mediunidade para se redimirem diante da própria consciência. Reconhecendo seu legítimo valor e sua verdadeira identidade à luz da humildade e do vibrante desejo de ser útil à obra universal de nosso Pai, reassumirão sua condição de filhos e co-criadores, transformarão a sensação de indignidade em libertação e paz, por meio da mediunidade redentora. Hermance do Fogo. Agosto de 2021. Introdução. Irmãos do caminho, Jesus seja conosco. O ego mal direcionado é o ditador da vida mental. Impõe rotinas e dinamiza frequências de intensa atividade que dominam cruelmente as expressões curativas da alma. Em função de sua predominância na estrutura da mente, a vida emocional se organiza com alicerces frágeis, que causam diversas dores ao viajante da evolução. Muitos reencarnam em condições sofríveis, mas os médiuns, especialmente, renascem com o ego expandido, como um ferimento aberto na alma, que lhes causa emoções muito desconfortáveis, gerando inquietude e instabilidade, a fragilidade. A soberania do ego enfraquece a autoestima. Quanto mais o ego, menos valor pessoal. A estrutura de toda a vida emocional desse quadro estabelece o sofrimento raiz, uma dilacerante sensação de não merecimento, de não ser suficientemente capaz. A vulnerabilidade emocional, que fica submersa no inconsciente, nutre a criatura de conflitos gigantes e dolorosos a respeito de seu valor pessoal. E, sem valor pessoal, a vida fica sem sentido. A ausência de sentido para viver é uma das mais tristes dores que o espírito pode sentir enquanto trafega no corpo. É um efeito da falta de amor a si mesmo, da incapacidade de sentir no coração o desejo e a motivação para viver e cuidar de si próprio. Essa é a manifestação mais sombria da nossa vulnerabilidade. São 7 os sentimentos mais pertinentes a essa forma de organizar a vida mental. Embora presentes na conduta de qualquer ser humano reencarnado no planeta, são mais perceptíveis pelos médiuns, causando-lhes maior soma de aflição e instabilidade. Em um diagrama singelo, colocamos a ferida da fragilidade em um círculo central, e dele riscamos 7 traços com outros 7 círculos em cada extremidade, representando a tristeza, a culpa, o orgulho, o abandono, a inveja, o medo, a mágoa. Esse círculo central é a expressão do ego. Nos círculos adjacentes, temos os efeitos emocionais. A fragilidade se divide, portanto, nessas 7 principais dores emocionais. A tristeza é a dor em olhar sua realidade pessoal. É o ego que faz você se sentir indigno no mundo. É a fragilidade de não se aceitar. A culpa é a dor de se conectar com velhas memórias arquivadas no inconsciente. É o ego que fixa você na pior parte de seu passado. É a fragilidade de se martirizar com sua conduta. O orgulho é a dor de manter uma autoimagem falsa. É o ego que cria um mundo imaginário, uma falsa versão de si mesmo. É a fragilidade de ocultar sua verdadeira identidade. O abandono é a dor de se sentir distante de si. É o ego que tira o amor próprio. É a fragilidade de não ter a si mesmo. A inveja
É o sentir-se inadequado na existência. É o ego que o aprisiona na insatisfação. É a fragilidade de não sentir seu valor. O medo é a dor do contato com seus limites. É o ego que superdimensiona suas vulnerabilidades. É a fragilidade em ter que reconhecer sua incapacidade. A mágoa é a dor de se frustrar por não ter suas velhas ilusões atendidas. É o ego que se nutre com o velho hábito do domínio. É a fragilidade em não poder controlar. Ampliando um pouco esse diagrama, fizemos mais 7 traços em cada círculo externo e vamos repetir o mesmo desenho, colocando em cada um a provável doença psíquica correspondente a cada uma das dores psíquicas. A fragilidade fraciona-se também em 7 dores psíquicas que poderiam ser enquadradas nos códigos técnicos da psiquiatria humana, especialmente nos quadros de transtorno de personalidade e afetivos, que trazem profundo sofrimento psíquico. Depressão. A tristeza persistente é sua matriz. Codependência, criada pela culpa, é a lupa que amplia exageradamente as responsabilidades pessoais. Personalidade narcisista, o orgulho é a prisão desse transtorno. Borderline, o abandono é o caminho solitário para essa disfunção psíquica. Baixa autoestima, a inveja é o inferno interior que constrói suas expressões. Ansiedade e transtorno de pânico, o medo é o produtor deles. Destimia, a mágoa é o terreno repleto de espinhos da agressividade, e que a favorece. As dores emocionais e os sofrimentos psíquicos são os traços de uma alma que se perdeu na caminhada evolutiva das reencarnações. Muitas pessoas renascem com a mediunidade na condição de um anestésico para suas lutas interiores e para exonerar energias deletérias coaguladas. Essas serão amenizadas à medida que se dedicam ao trabalho no bem, reduzindo a aflição e a angústia provenientes da fragilidade, uma prova de graves proporções para o espírito. Aqueles que receberam a bênção da mediunidade, entre outras tantas oportunidades de servir, são os espíritos que sofrem ao se sentirem sem valor pessoal, sem capacidade e sem conquistas nos arquivos profundos da mente. Padecem das enfermidades do desamor a si mesmos. Sem uma identidade psicológica sólida, andam em trevas na busca da luz. O exercício da mediunidade, sob a orientação do Evangelho do Cristo, é a cura e a libertação diante do altar da consciência. Por isso, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A gratidão pelas palavras esperançosas de Hermance Dufour nesta obra oportuna nos move. Os servidores da mediunidade são roteiros libertadores em busca da cura, permitindo construir os valores eternos que lhes trarão luz da vida, com sossego e plenitude interior. Calderaro. Agosto de 2021.